Olá pessoal! Hoje meu vídeo vai falar sobre relacionamento, que é um assunto que eu acho muito interessante, que é bem abordado, que todo mundo acaba se identificando, né? Eu gosto de conversar bastante sobre esse assunto. Então, falando um pouquinho sobre relacionamento, existem vários tipos de relacionamento, citando alguns, por exemplo, o ficar, o enrolar, o namorar, o casar, entre outros tipos. Existem também subtipos dentro desses tipos, então, de relacionamento que eu vou falar em um outro momento. Existe relacionamento homoafetivo, heteroafetivo, entre mais de duas pessoas, enfim, vários tipos de relacionamento. O ficar e o enrolar também podemos classificar como um relacionamento, porque o relacionamento é o envolver-se com outra pessoa, né? Isso já acontece no ficar e no enrolar também. Mas vou falar um pouquinho mais especificamente então sobre os relacionamentos então sérios, como né, algumas pessoas então falam. Então, por exemplo, pensamos assim, que nos relacionamentos, né, diríamos, tudo precisa, diríamos, estar bem alinhado, né? Porque tu vai conviver com a pessoa por muito tempo, então sempre vai ter muitas dúvidas, muitas expectativas, né? Em relação, por exemplo, a datas comemorativas, que é um assunto muito, diríamos assim, normal, que todo mundo pensa, mas que, por exemplo, não, às vezes não está bem alinhado. Por exemplo, datas comemorativas de aniversário, Dia dos Namorados, aniversário de namoro, Natal, enfim, várias outras datas que podem ser consideradas importantes então para o casal. E essas expectativas, se elas não estiverem bem alinhadas com o casal, o que pode acontecer? Então, eu vou citar então um exemplo, por exemplo, sobre o Dia dos Namorados, né? Que quando, por exemplo, o casal tem alguma conflitiva ou algo não está bem alinhado em relação ao Dia dos Namorados. Vamos pensar assim. Então, no primeiro ano de namoro do casal, a mulher ela vai criar uma expectativa muito grande de, por exemplo, assim, Dia dos Namorados está chegando, é meu primeiro Dia dos Namorados com ele. Então, vamos pensar em jantar fora, em viajar, eu vou ganhar um buquê de flores, bombons, enfim, diversos presentes que a pessoa então idealiza, né? Já o homem nesse relacionamento, ele não vai ter essa expectativa. Pensamos que ele poderia ter uma expectativa diferente. Por exemplo, ele vai pensar que o Dia dos Namorados é apenas um evento criado pela mídia, né, para promover, né, a mídia e também acabar girando a economia, fazer vender várias coisas. Então, pensamos que essa situação acaba gerando uma conflitiva. As expectativas, então, será que estão alinhadas? Obviamente que não. Então, nessa questão que as expectativas não estão alinhadas, diríamos assim, vamos continuar com o exemplo então do Dia dos Namorados. O que aconteceria? Diríamos assim, se caso chegasse perto, por exemplo, do Dia dos Namorados, né? E esse casal não conversou sobre esse assunto, porque cada um estava idealizando o Dia dos Namorados de uma forma diferente, né? E chegou, digamos, na semana. O namorado, por descargo de consciência, resolveu, né, abordar o assunto e dizer, a gente não vai fazer nada, né, no Dia dos Namorados. E aí, existem duas opções que a mulher pode então fazer. No meu exemplo, por exemplo, vamos pensar que ela vai acabar dizendo assim, tudo bem, realmente, Dia dos Namorados não é importante, a gente não precisa comemorar. Só que, obviamente, como eu disse, a gente sabe que a expectativa dela era outra, né? Que ela queria ter um Dia dos Namorados, que fosse comemorado. Mas ela acaba omitindo essa informação e deixa isso neutro. Mas o que pode acontecer? Podem passar anos, né? E essa mulher, tudo bem, aceita, só que daí ela começa a ver amigas que estão passando o Dia dos Namorados, ganhando presentes, enfim. E ela começa, enfim, a se sentir mal, porque para ela era uma expectativa muito grande em relação a isso. E o que então acontece? Ela pode acabar explodindo nessa situação. E acaba gerando um conflito no relacionamento muito tempo depois que poderia ter sido resolvido, então, naquele primeiro aniversário, diríamos, no primeiro ano de namoro, né? Existe então uma outra opção, que seria a opção, então, de o casal conversar e expor o que cada um está esperando dessa situação. Então, a mulher poderia ter dito, olha, tudo bem, entendo a tua colocação, de que pra ti, né, não é tão importante, só que pra mim é. Então, o casal tem que achar um meio termo, né, nessa situação e tentar pensar, então o que a gente pode fazer? Não precisa ser nada como ela estava pensando, vamos viajar, tem que sair para jantar. Não, vamos pensar juntos. Às vezes fazer um jantar em casa, enfim, tentarem juntos, então, pensar em uma saída. Então, esse foi, por exemplo, apenas um único exemplo que eu trouxe em relação a, por exemplo, o Dia dos Namorados.
mas existem várias datas comemorativas e cada pessoa cria uma expectativa em relação a isso, né? Então, eu lhe pergunto, como casal, vocês sabem as expectativas do seu parceiro? E você, solteiro, também sabe a sua expectativa de se quando tu tiver um relacionamento, o que tu vai querer em relação a isso? Então, para os casais, eu sugiro então que possam conversar, né, com seu parceiro ou com sua parceira e perguntar então quais são as suas expectativas, porque às vezes a pessoa pode estar omitindo alguma coisa por muito tempo, né? Algo que não foi então dito, mas que nunca é tarde demais para arrumar, né? Então, às vezes, as respostas elas podem ser surpreendentes num relacionamento. Coisas que a gente nem imaginava que poderiam estar sendo omitidas, né? Só que simplesmente são omitidas porque não são perguntadas. E com isso pode fazer, então, o relacionamento já dar um up, né? Porque o que vai mostrar? Vai mostrar que essa pessoa se preocupa com o outro, né? Então, se tu for lá tentar conversar, entender o que está acontecendo ou o que tu pensa sobre isso, já é um início de uma nova fase para um relacionamento, de tu entender e querer saber a opinião do outro lado então do relacionamento. Então, por hoje é isso. Espero que tenham gostado, que sigam então meus conselhos. Qualquer dúvida fico à disposição. Se gostaram, então que curtam, comentem, compartilhem e fico à disposição de vocês. Até mais!